Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos o início do Evangelho de São Mateus, onde começa com a genealogia de Jesus. A genealogia ela tem um significado muito particular dentro da cristologia, porque a genealogia mostra que Jesus possui uma raiz. Jesus é descendente e por isso ele é verdadeiro homem. E nós vemos também dentro dessa genealogia, como no final do texto sagrado vai nos dizer que de Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Aqui nós temos um símbolo muito importante diante daquilo que é a figura de Cristo e também a sua missão. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que o número 14 é 2 vezes 7. Esse número ele tem uma importância essencial na numerologia bíblica, porque o número 14 ele é uma manifestação de uma plenitude de obra material e obra espiritual. Assim como Deus cria o céu e a terra, a realidade material e a realidade espiritual, o número 14 ele tem a ver justamente com isso, com uma plenitude de restauração da criação de Deus. Mas essa plenitude de restauração da criação se dá através do ser humano. Por isso Jesus Cristo, ele se faz homem, vem a essa terra, justamente para nos dar esse ensinamento, um ensinamento de restauração. E ele vem justamente para isso, para nos libertar do pecado, do erro, das desordens, para nos conduzir num caminho de plenitude, um caminho para que nós possamos alcançar aquilo para qual nós fomos criados.
Por isso que depois nós vemos essas gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia e do exílio da Babilônia até Cristo. Aqui nós temos uma representação dos mundos sacerdotal, régio e profético. Por isso que a primeira obra de restauração que Cristo faz na nossa vida é o munus sacerdotal, que é representado pelas gerações de Abraão até Davi. De Abraão até Davi, Deus ele vai fazendo alianças, ele vai restaurando o munus sacerdotal, ou seja, ele vai restaurando aquilo que é a capacidade de relação entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é justamente isso: restaurar o munus sacerdotal, esse vínculo de união entre Deus e o homem. E Jesus Cristo é esse vínculo, porque ele é o caminho, ele é o mediador dessa união entre nós e o Pai do céu. Depois que essa restauração ela é realizada do mundo sacerdotal, dessa intimidade que nós vamos recebendo a partir de Cristo, por meio de Cristo, com Deus, com o Pai do céu, outro munus é restaurado em nós, que é o munus régio. Porque uma vez que nós nos unimos à vontade de Deus, nos unimos ao próprio Deus, o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, ele vai restaurando aquilo que é a nossa capacidade de administrar todas as coisas, a nossa capacidade de governar a criação. Por isso que essa segunda coisa que Cristo quer restaurar em nós. E ele realiza isso através da obra da graça. E por fim, nós temos o munus profético, que é simbolizado da Babilônia até Cristo. Porque depois do exílio da Babilônia, surge aqueles que são os profetas que vão anunciar a presença e a vinda do Messias ao mundo, ao seu povo. E essa é a terceira coisa que Cristo faz realizar na nossa vida, que é o munus profético. O munus profético é o poder de ensinar, de transmitir, de testemunhar a verdade. Porque uma vez que nós nos unimos a Deus e começamos a trabalhar num caminho de virtude para governar a nossa vida e tudo aquilo que está à nossa volta, nós começamos a dar verdadeiro testemunho daquele que é Deus e Senhor da nossa vida. E assim nós começamos a ter uma verdadeira experiência com Deus. E essa experiência com Deus de testemunhar vai se manifestando através desse transbordamento da graça, que é o testemunho do Evangelho através da nossa vida. Esses são os munus que Cristo exerce na nossa vida. Essas são as coisas que Cristo quer restaurar em nós, para que nós possamos alcançar a plenitude da nossa vida, da nossa natureza, e possamos administrar cada coisa que nos é concedido neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.